é aqui na Rádio Mega Brasil Online, e que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores do filme publicitário da campanha Se Liga Zé, para o serviço de banda larga via satélite da HughesNet, líder mundial em telecomunicações via satélite. Produzida pela Catalunya Filmes, a peça retrata de modo divertido como o serviço transformou a rotina de uma família que mora na área rural, onde não há sinal de celular. Esse é o segundo filme publicitário da campanha. O primeiro foi lançado em 2022. E eu vou deixar aqui para vocês, gente, o canal do YouTube da HughesNet para vocês verem todas as campanhas que estão muito legais, tá? Hoje nós vamos falar de uma delas, tá? E para falar dos detalhes dessa campanha, recebemos Rodrigo Cavalieri, que é o diretor de marketing da Hughes do Brasil. O Rodrigo ele é formado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui mestrado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é especialização em inovação pela HSM. Ele trabalhou na Intelig, Brasil Telecom, Embratel e Tim Brasil. Ele está na HughesNet desde 2016. Rodrigo, muito obrigada por você ter aceitado o convite para estar aqui para conversar sobre essa campanha, que é muito legal. Aliás, os bastidores dela, que eu já dei uma olhadinha lá, né, no material, os bastidores são muito legais, muito legais. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, mandar um salve para todos os telespectadores aí que estão vendo a gente pelas redes sociais, né? Ouvindo o podcast. Um prazer estar aqui falando com você, Regina. Falando de making off, que é uma coisa bem bacana, né? Eu sempre gosto de ver como são feitos os filmes, as campanhas. Tem sempre uma historinha que fica guardada ali, né? Um segredinho, né? Para rir, né? Tem uma campanha que eu participei, cara, que eu me lembro que chegou lá fora da Hughes, né? E tinha que gravar e ia ser com uma pessoa fazendo papel de um técnico. Tinha que usar o crachá. Pô, cara, pega o meu crachá e leva então pro cara usar o meu crachá na hora, né? Então, tem sempre essas histórias legais pra gente compartilhar depois, né, com seus amigos, com as pessoas, né? Com certeza. Mas antes da gente falar sobre a campanha, fala um pouquinho da HughesNet. Conta um pouquinho sede, unidades, né, número de funcionários. Conta pra gente, para as pessoas terem uma ideia o que é a empresa. Legal. Bom, a Hughes do Brasil é uma empresa que existe, esse ano a gente completa 55 anos de Brasil, né? A gente sempre operou no mercado B2B. A nossa sede fica numa cidade perto de Washington, D.C., chamada Germantown. Então, a gente sempre operou no mercado B2B, né? E atua fortemente no mercado B2B. E desde 2016, a gente atua no mercado B2C, com o serviço HughesNet. Bom, esse nome Hughes é estranho, porque... Por que você usa o nome Hughes, né? É porque ele leva o nome do nosso fundador. O fundador da Hughes é um cara chamado Howard Hughes, né, que foi vivido no cinema, no filme O Aviador, por Leonardo DiCaprio. Olha só, que legal. Exatamente. Então a gente usa esse nome, então a gente brinca, meu chefe é o Leonardo DiCaprio, né? Brincadeira, mas brincadeiras à parte, sim, a família já não tem mais nenhuma ação, não participa da empresa, foi vendido, né? Mas a gente manteve o nome Hughes, né? Que é um nome forte no mercado de telecomunicações via satélite. Que bacana. Mas vamos lá, falando em perfil do público que consome esse serviço de banda larga via satélite, quais são as características? Assim, esse perfil, ele tem mudado ao longo dos anos? O que você pode falar sobre o perfil desse público? Bom, Regina, esse público é um público muito específico, né? É muito diferente da gente que mora nas grandes cidades, né? O que ele deseja, né? Como que ele trata a internet, né? É muito diferente, né? Então, para você ter noção, cerca de 70% dos nossos clientes, cara, é a primeira internet que eles estão tendo, né? Então, assim, realmente existe várias pessoas que não têm internet. Esse hábito que a gente tem de acordar, a primeira coisa que a gente faz antes de dar bom dia para o seu marido, é pegar o celular e ver as mensagens. Muita gente realmente não tem isso, não tem porque não tem internet onde eles moram,
né? E a gente fala assim, a gente, com o serviço HughesNet, a gente transcende o levar à internet. A gente leva a forma como as pessoas se comunicam, né? Porque eles se comunicam através da nossa internet, Sim. né? Então, imagina um povoado que para você chegar no povoado são 5 horas a pé, né? Ou então, algum caso que eu tive a oportunidade de ir na Ilha de Marajó, e Aham. na Ilha de Marajó, você chega lá na Ilha de Marajó, né? É difícil chegar na Ilha de Marajó, ou você vai de barco, que perdão, de Marajó não é tão longe assim, mas chegar em Breves, né? Que é meio que a capital da Ilha de Marajó, são 12 horas de barco, então você vai num monomotor que demora 1 hora para chegar lá, né? Você desce numa pista no meio da mata, né? Você chega lá, em Breves, no meu caso, aí você tem que pegar mais 3 horas de barco, né? Para você chegar num cliente. Então, assim, e você vai passando em Breves, é muito interessante. É rio, 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 aí chega lá, tem uma casa, um casebre, assim, né? Ou seja, um ribeirinho, né? É muito diferente da vivência de uma pessoa que mora numa capital, né? E essa pessoa precisa se comunicar, né? Assim, precisa dizer que eu estou aqui, seja para falar com a família, seja para vender alguma coisa, né? Esse pequeno produtor, né, o ribeirinho, geralmente são produtores lá em Breves, né, no Ilha de Marajó, são produtores de açaí, então precisam dizer, ó, tem aqui açaí, quem quer comprar, né? Então a gente possibilita isso, que as pessoas se comuniquem umas com as outras, né? É muito mais uma ferramenta de comunicação do que propriamente dito numa ferramenta do uso que a gente usa aqui numa grande cidade, né? Aí me diz uma coisa, tudo bem, vocês qual é o processo como é que vocês fazem essa comunicação do serviço para esse público que realmente está totalmente longe desse serviço, né? Uhum, uhum, uhum. Que tipo de Então, Regina, comunicação que vocês fazem? então, a gente depende muito da nossa força de vendas, né? A gente atua em mais de 5 mil municípios no Brasil, e a gente tem força de vendas nesses 5 mil municípios, então, é uma força de vendas muito grande, né? Então, a gente trabalha bastante com material de trade marketing nessa força de vendas, e também tem um call to action, ou para o nosso televendas, ou para ir para o nosso site, né? Pô, mas, Rodrigo, 70% não acessa a internet, né? Pô, vender internet pela internet para quem não tem internet, né? Coisa de moco, né? Pô, como é que eu vou fazer isso? Mas só que as pessoas, né, elas acessam a internet quando vão para as grandes cidades, né? Ou Ah, pequenas cidades. Ou seja, ela não tem internet na casa dela. Mas quando ela vai para o vilarejo, para a cidade principal, ela tem internet lá e ela vê isso. Então, a gente trabalha bastante. A indicação é muito importante para a gente, sim, mas a mídia também é muito importante, que dá um endosso, sim. né? Do nosso serviço. Cara, pô, realmente, chega um vendedor lá, realmente, eu vi aqui aquela propaganda que apareceu ontem, no programa X, então dá um endosso para a gente, né? Então é muito importante, né? E a mídia online também é importante, que o cara vai pesquisar lá, né? Internet via satélite, a gente tem que estar bem ranqueado, né? Sim. Então, isso é importante para a gente também. Não, muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, a gente vai para o próximo bloco daqui a pouquinho. E, pessoal, a gente vai começar com uma coisa bem legal aí no começo do próximo bloco, tá? E a gente continua esse papo, tá bom, Rodrigo? A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. E Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação.
coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. É gol! Meu time, João! Tá vendo? Até a Paçoca já sabe se comunicar pela internet. Internet rural é HughesNet. Ligue 0800 722 7311 e conecte sua casa. Você navega na internet e ainda tem WhatsApp livre para trocar mensagens e arquivos sem descontar do seu pacote de dados. Ah, pode trocar áudio à vontade, hein? Ah, não. Gol do outro time. Ô, Paçoca, foi do outro time. HughesNet. Ligue 0800 722 7311 e saiba mais. A gente está voltando aqui com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Rodrigo Cavalieri, que é diretor de marketing da Hughes do Brasil. E o papo hoje é sobre as campanhas, as últimas campanhas que eles fizeram, tá? Inclusive, vocês acabaram de ver, e você que está no podcast acabou de ouvir, né? Essa última campanha que é o Zé e a Paçoca já sabem, internet rural é HughesNet. Vamos lá, Rodrigo. Conta para a gente como é que foi pensado para a criação, que na realidade são 2 filmes, né? Como eu já deixei lá no primeiro bloco o link para vocês, né? Quem está assistindo, a gente viu, né? O endereço do link da HughesNet. Como é que foi pensado a criação da campanha desses filmes? Qual que era o conceito? O que vocês chegaram? A que conclusão vocês chegaram? Bom, nós precisamos agora fazer um filme assim. Conta para a gente, como é que foi a concepção disso? Então, Regina, nós da Hughes, a gente não tem uma agência de criação. Então, toda a criação é feita por nós mesmos na Hughes. Tá? Na verdade, quem fez esse roteiro foi o nosso gerente de comunicação, Marcelo Giuliato. Um abraço para ele. E, obviamente, ele traz
a sugestão bruta e a gente em equipe vai trabalhando no refinamento, né, na lapidação até chegar num roteiro que a gente acha ideal para a gente, né? Então é tudo feito internamente. Então, como a gente faz isso internamente, a gente sabe quais são as dores que o nosso cliente vê, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tenta evitar é usar imagem de banco de imagem. Por quê? O nosso cliente, ele quer ver alguém parecido com ele lá, não quer ver um lourinho de olhos claros, né? Nada contra, mas geralmente você pega em banco de imagem, são pessoas assim, né? Muito longe da característica de um brasileiro, né? Então a gente queria trabalhar isso, a imagem de simplicidade, né, do brasileiro, e você vê que uma imagem, assim, realmente, quando você está no campo, eu já tive a oportunidade de estar lá, some o sinal, o cara vai levantar, vai perguntar onde está o sinal, né? E você usa a internet mesmo hoje, bastante gente usa o WhatsApp com ferramenta básica, é para zoar um amigo mesmo, né? Uma brincadeira, olha, meu time ganhou, né? Então a gente quis trazer essa simplicidade e essa atos do dia a dia, né, para essa campanha, né? Que a pessoa consiga se ver mesmo, estou numa área rural, mas pô, né, não é por isso que eu não estou comunicado com o mundo, né? Graças a HughesNet, a pessoa está comunicada, né? Então foi isso que a gente quis trazer, essa simplicidade, né, do homem rural, mas a gente não queria trazer uma nada caricato, né? A gente queria trazer assim, poxa, como é que a gente acha que é um cliente que está na área rural, né? E a gente teve a grata satisfação de escolher esses atores que representassem muito bem isso, né? Então, aí nesse filme, ele chega com o carro em casa e aí, quando ele chegou em casa, pô, o sinal já veio, lotado de mensagem no WhatsApp dele, ele está ouvindo o jogo de futebol, né? Então, quer dizer, mostra aí que ele tá conectado com tudo, né? Agora, me diz uma coisa, tudo bem que você já falou que vocês estavam atrás de pessoas porque as pessoas da zona rural pudessem se identificar. Como é que foi a seleção desse ator, né, o pai da família? E dos outros atores também, né? Porque tem a mãe, tem a filha. Como é que foi essa seleção? Então, a seleção realmente ela é um pouco minuciosa, né? Porque, como eu falei, a gente quer trazer a imagem bem dessa brasilidade que tem, né, no nosso Brasil, né? E que retratasse bem essa figura do nosso cliente, né? E a gente também queria trazer alguém que fosse bem-humorado, né? Que se comunicasse bem, né? Não é só a aparência, né? Alguém que se comunicasse bem. Tanto a mãe no primeiro filme também é super engraçada. Você ligou, Zé, a internet é HughesNet, né? Que trabalhasse isso, né? Então a gente trabalhou muito forte a imagem do cliente. Uma outra coisa, Regina, que você não que para a paçoca a gente fez também. A cachorrinha, a gente também passou por um teste, por um casting, né? Assim, qual que a gente vai escolher, né? E a paçoca se chama Vitória, na verdade, e a gente queria que melhor se enquadrasse lá, e assim, obviamente, são cachorros treinados, tinha uma hora que ela queria que uivasse, na primeira vez não uivou, que é um bicho, né, cara? Né? Mas aí até que a gente conseguiu que ela participasse muito bem, né? Então a gente procurou isso, procurou a simplicidade do brasileiro, né, e que fosse uma forma bem humorada, mas nada caricato. E o teste era exatamente o filme que eles tinham que fazer? Exatamente o filme, era o mesmo roteiro que eles tinham que fazer. Tá? Em relação à locação, a gente sempre busca assim, locações reais, tanto que lá a casa era uma casa realmente que tem HughesNet, entendeu? Então, assim, a gente tenta ser o máximo possível genuíno nisso, poxa, para ter experiência real, né? Então, uma casa com HughesNet que funciona o nosso serviço, né? Com isso, a gente tem um problema sério, que é a logística, né? Como eu falei para você, a gente é uma internet que está basicamente para a área rural, né? Internet rural é HughesNet, né? O nosso logo. Então, para chegar, às vezes é um pouco complicado, né? Porque quem já gravou algum filme, né? Um filme publicitário, sabe que vai 2, 3 caminhões, né? Produtor, um monte de som, um monte de coisa. Então, chegar nesses locais, a logística é um pouco complicado. Aonde foi essa gravação? Foi em Curitiba. Curitiba? Curitiba não. Foi na região do Paraná, na Grande Curitiba. Ah, tá. Entendeu? Do interior, assim.
Exatamente. Entendeu? Tá, tudo bem. Aí você falou, e aí qual é o tamanho dessa equipe? Você mesmo falou que foi muita gente. Uma equipe geralmente que vai, assim, geralmente são umas 30, 40 pessoas, né? Assim, eu não vou saber exatamente a função de cada pessoa, mas tem uma pessoa que cuida do teleprompter, tem uma pessoa que cuida do áudio, ou várias pessoas, várias câmeras, produtora, tem a pessoa do catering, né? Então tem várias pessoas que vão acompanhando. O que a gente fez nessa gravação, como foram 2 filmes, né? Desculpa, e a gente usou o mesmo local, a gente fez 2 diárias, né? Então a gente gravou um filme um dia, outro filme no outro dia, né? Até para, como eu falei, o problema da logística, para otimizar esse custo. Então, a gente dorme ali por perto, e aí a gente grava os dois filmes o mais próximo possível, né? Para ter esse ganho, né? Tá. E me diz uma coisa, por exemplo, olha, naquela campanha que vocês fizeram em 2018, que foi Sinais, que inclusive foi em homenagem aos 2 anos da HughesNet aqui no Brasil, não, é isso, né? Com esse serviço, né? 2 anos de HughesNet, isso. Nessa campanha, vocês vocês fizeram a campanha num local diferente, que não era esse aí, né? E a ideia era vocês fizeram uma ação, eu estava tentando lembrar, vocês fizeram uma ação com influenciadores e jornalistas para comunicar os sinais, né? Então, vocês criaram um jornal com uma manchete, inclusive é o que aparece no filme, né, da campanha. Para essa campanha, agora, vocês fizeram alguma ação também para influenciador, ou para outro público, ou para a imprensa, ou não? Não. Para essa ação, a gente não fez nada de, digamos assim, especial para a imprensa. Aquela campanha dos sinais, né, foi bem interessante. Vou falar algumas coisas aqui que me surpreendeu bastante, né? A gente fez o negócio e aí, na noite, né, que a gente fez lá, começou a aparecer, a gente parou o carro para abastecer, aí o frentista, vocês estão vindo lá do sinal do extraterrestre? Assim, peraí, cara, o negócio acho que tá surtindo efeito. E aí, Regina, a gente foi capa da revista UFO. Assim, e os caras vieram falar com a gente, e não só isso, teve um site da Austrália também, de ufologia, nossa, extraterrestres, e assim, o cara que fez aquilo ali, é um cara que estudou, né? Então, como tem que deitar o trigo ali, então, assim, ficou muito real, né? Então, cara, eu fiquei com medo depois, né? Assim, poxa, os caras estão achando... Depois a gente falou, olha, cara, é uma ação publicitária, né? Não é nada de extraterrestre, né? Mas assim, a internet chegou ao campo, a gente quis mostrar isso, né? Então, foi bem interessante. A gente ficou até assustado, assim. Na capa da revista UFO, online, a gente ficou quase uma semana ali, entendeu? Extraterrestres chegam... Foi em 2018. Isso, em 2018. Eu vou procurar. Né? Depois você procura, que foi bem interessante. Nossa, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Rodrigo. A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta com esse papo no próximo bloco, porque ainda tem muita coisa para vocês saberem, viu, de bastidor aqui. Gente, um minutinho que a gente volta já já. Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADOS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. Faça parte dessa luta. Olá, sou Zahra Moussavi, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019.
Assim como a Zara, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, pedi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender e ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais, de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos. E por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar o Instituto ADUS para poder tirar as suas dúvidas. Mas ter uma orientação de boa qualidade é muito importante para nós refugiados por vários motivos. Sem conhecer nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteiriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre a postos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o do ADUS nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Rodrigo Cavalieri, que é diretor de marketing da Hughes do Brasil. E o papo hoje aqui, gente, é sobre a campanha O Zé e a Paçoca Já Sabem, internet rural é HughesNet. Só que é o seguinte, a gente está falando de um monte de ação aqui que eles fizeram, tá? Que está muito legal. E vamos lá. Esse filme, vocês criaram outras peças da campanha? Sim. A gente criou outras peças, sim. A gente criou algumas peças, Regina. Como eu falei para você antes, a gente tem uma rede de parceiros muito grande, né? Sim. Então, a gente fez uma derivação desse filme específico para a rede de parceiros, né? Tinha uma cena exclusiva ali, que a gente colocava o material de publicidade, de comunicação que a gente usa bastante no campo, são as faixas, né? Que o nosso parceiro pendura em árvore, pendura em poste. Então, com o Zé mostrando uma faixa com o número do parceiro, entendeu? Tá. Legal. Então, a gente mandou para os parceiros, porque como é que o parceiro trabalha fortemente? Através do WhatsApp, né? Então, o cara manda os dados ali, né? Com o dado, com o número dele, com o endosso do Zé. Né? Então, tem vários parceiros aí, não deu para fazer para todo mundo, tem um custo, né, de finalização, mas para os principais parceiros a gente fez essa derivação também, né? A gente também tem o nosso site adaptado para a campanha, a nossa rede social, Facebook, também a gente está adaptado para a campanha. É isso. Uma coisa que a gente trabalha fortemente também, Regina, na área rural, são jingles, né? Então, é muito comum a gente manda o jingle e com um espaço para o parceiro colocar o rabicho dele com o nome, o contato, né? Sim. Então, é muito comum ele usar carro de som, ou até ele mesmo compra um espaço numa rádio local, né? Com o nosso jingle. Não, perfeito. Então, a gente usa bastante isso. E esse filme, quanto tempo? A campanha, né? Que na realidade são 2 filmes nessa campanha. O do Zé Se Liga, né?
Quanto tempo de trabalho entre concepção até o resultado final, até o produto final? Então, como eu já falei, a criação foi toda nossa, né? Depois tem as lapidações, né? Em torno de 2 a 3 meses, que a gente também precisa alinhar bastante com São Pedro, para que não chova no dia, né? Então a gente tem que ver lá o cronograma a meteorologia para ver se vai chover, tem previsão de chuva ou não, né? Então, como eu falei para você, a logística é complicada, chegar na área rural com chuva é bem complicado, acredite, né? Então, e como o filme é rodado na área rural, não é cenário. Então, a gente, em torno de 2 a 3 meses desde a primeira ideia até estar filmando ele, né? E aí mais 15 dias para uma semana, 15 dias para o primeiro corte, né? Para ter o offline, e depois mais uma semana para finalizar. Geralmente é isso. E esse filme, o filme da campanha, ele está sendo exibido na internet, nas redes Não. sociais. Não? O filme tá na TV, tá na TV, tá na TV em mídia. A gente sempre escolhe o sinal via satélite, né? Então não vai passar aqui na Globo ou no SBT aqui de São Paulo. Entendi. Né? Então essas inserções sempre inserções do sinal via satélite, né? Para as pessoas que recebem a TV via satélite. E me diz uma coisa, você tem alguma outra curiosidade para contar nesse processo aí de execução, de produção, que as pessoas não têm ideia o quanto foi difícil ou desafiador? Você já falou uma coisa aqui por causa de São Pedro, né, da chuva, né? Porque eu imagino, né, o lamaçal que não deve ficar, né? Uhum. Né? Bom, o desafiador para a gente, assim, como a gente não tem uma agência de criação, então a criação é toda nossa, de ver todo o figurino, o que vai ter na casa, o que não vai ter, porque a gente contrata uma produtora, né? A produtora vai lá, vai nos ajudar, mas vai fazer o filme, né? Então, o que a gente quer, então, o malho que a gente quer colocar no roteiro, né? A escolha dos personagens, e também, sempre quando tem uma filmagem, a gente faz uma sessão de fotos. Como eu falei para você, é muito importante a gente trabalhar a foto do personagem, não pegar a imagem do banco de imagem, né? Sim. Seria mais cômodo e bem mais barato. Sim. Mas eu acho que o nosso cliente não se veria nas peças, né? O que a gente quer é que o nosso cliente se veja nas peças, mas nada de forma caricata. E sim de forma, poxa, aquele cara parece um cara que mora aqui perto, né? Então, é isso que a gente busca quando vai fazer. Então, assim, tem sempre um trabalho maior, né, para a gente ver qual é o melhor dia, né, melhor data, né, para casar tudo, e tem que ver a data de todo mundo, né, que consiga chegar naquele dia para filmar, né? Verdade. E todo mundo esteja bem, né? Todo mundo saiba. Uma dificuldade grande que a gente tem, eu como área de marketing, é falar o nosso nome, HughesNet, né? Porque já me perguntaram várias vezes se trabalho com uma marca de fralda, e não é, né? Nosso é HughesNet. Tanto que a nossa URL ou é internet rural, ou é internet via satélite.com.br. Né? Via satélite.com.br ou internet rural, cai no site da HughesNet, né? Porque, porque vocês não mudaram o nome, né? Porque a gente é uma subsidiária de uma empresa americana, né? Hughes, para eles é tranquilo, é igual o José, né? Para a gente é complicado. Então, uma grande dificuldade que a gente tem como marketing é o nosso cliente falar o nosso nome, né? Hughes e HughesNet. Sim. E me diz uma coisa, como você falou, vocês não têm agência, né? Não. Como é que foi esse trabalho interno? A equipe toda participou do brainstorm para vocês? Todo mundo. Todo mundo participa. Acho que isso é uma coisa muito bacana da Hughes, viu? Porque ela dá a possibilidade de a gente criar. É uma empresa que está aberta, né? Os meus chefes são bem receptivos a ter isso, né? Várias empresas, não, tem que ser agência, tal, ponto, acabou. Né? Mas a gente tem essa vivência do nosso cliente, né? Como eu falei para você, a gente é um nicho muito específico, internet via satélite. É muito diferente, né? O dia a dia, né? Ninguém está acostumado a ir pegar um barco e ir lá na ilha de Marajó em Breves e ver como é que é, né? A gente chega lá, né? Então a gente tem vários filmes, vários cases, cara, de parceiros nossos indo estar lá, né, da dificuldade que é até chegar lá, o cara chega no lombo do burro,
né? Porque não tem como chegar com carro, com moto, tem nada. O meio de transporte melhor que tem lá é um lombo de burro. E é assim, é um barquinho lá que demora, tem casos lá no Pará que chega até 8, 10 horas no barquinho, né, para chegar na casa do cliente, né, que a gente vai instalar. Então a gente quer retratar isso, bem a realidade do nosso cliente, né? Sim. Esse é o ponto. Não, perfeito. Então vamos lá, Rodrigo. Quem quiser conhecer mais sobre a HughesNet, está certo que no nosso bate-papo você já foi dando umas coordenadas, né, para o pessoal onde pode ver as campanhas e tal. Quais são as formas de contato das pessoas para a HughesNet? Olha, quem quiser conhecer mais a HughesNet, é só entrar em hughesnet.com.br, ou se achar o HughesNet não é muito complexo, entrar em internet rural, ou via satélite.com.br, internetrural.com.br ou via satélite.com.br. Né, e vai acessar o site da HughesNet, né? Quem quiser também no Facebook, HughesNet do Brasil, então estamos lá, e também no YouTube também tem todas as nossas campanhas, HughesNet do Brasil. Bom, quem estiver assistindo a gente vai ver aqui no vídeo, quem também estiver ouvir a gente no podcast, vai também ver no descritivo da entrevista, tá bom, gente? Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação, um papo muito legal, viu? Sucesso para vocês, tenho certeza, porque de qualidade é o trabalho de vocês, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Regina. Estamos à disposição aqui para falar das nossas campanhas, realmente que são coisas bem diferentes, né, do dia a dia de um making-off, né? É verdade. Então, é bem desafiador esse trabalho de levar uma internet que as pessoas se comuniquem Brasil afora. Muito bom. Gente, então, o Make-Off está acabando aqui, mas antes eu vou deixar uns recadinhos para você. O Make-Off ele vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!